Boa noite, que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida. Que agora você possa esquecer os seus problemas por 5, 10 minutinhos, que você possa atentar aqui para a palavra de Deus e realmente ouvir o que o Senhor, qual é a mensagem que Ele tem para você nessa noite. Nós vamos ler Atos, capítulo 8, versículo 26. Nós vamos falar aqui sobre a história, sobre a vida de Filipe. Então vamos lá, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém para Gaza. Filipe, ele nesse momento estava sendo orientado por um anjo, né? Seria assim o GPS, né, de Filipe. E dizendo para ele ir para a estrada deserta que descia de Jerusalém para Gaza. Filipe, versículo 27, se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Na sua descida, nesse caminho deserto que ele estava descendo de Jerusalém para Gaza, Filipe encontrou um homem, um etíope, que estava descendo de Jerusalém, porque ele viera a Jerusalém adorar a Deus. Era um homem que tinha louvores e adoração para entregar a Deus, e ele foi até Jerusalém. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Nós podemos dizer que é um homem sedento da palavra de Deus. E ele estava ali na sua carruagem, a caminho da sua casa, e lendo o livro do profeta Isaías. Versículo 29. E o Espírito disse a Filipe: aproxima desta carruagem e a acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, viu o homem lendo o livro do profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que o senhor está lendo? Filipe, ele obedeceu à voz de quem? Do Espírito Santo. E ele foi até onde estava aquela carruagem. E ele chegou ali e perguntou para aquele homem: o senhor está lendo a Bíblia? O senhor entende o que o senhor está lendo? Versículo 31. O homem respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir, sentar-se ao seu lado. Nós vemos nesse homem todo o empenho, que ele estava para conhecer a palavra verdadeira, a palavra de Deus. E assim acontece na sua vida. Se você estiver realmente com sede e fome da palavra, sede e fome de Deus, o Senhor coloca uma pessoa dele na sua vida. Você já parou para pensar que você foi encontrado por alguém que Deus colocou na sua vida? Que você seja grata a essa pessoa que foi usada por Deus para te levar nos caminhos do Senhor. Versículo 32. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura, que diz assim: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. O eunuco estava lendo, mas ele não sabia a quem se referia essa passagem. Versículo 33. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Versículo 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de um outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Filipe teve a oportunidade de dizer para aquele eunuco: não, o Senhor Jesus é o personagem que foi levado como um cordeiro, que se humilhou e morreu naquela cruz. E Filipe falou do amor de Jesus por ele. Que aquele eunuco precisava reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. Versículo 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água.
que me impede de ser batizado? Ele perguntou. Filipe respondeu, você pode, se você crer de todo o coração. E o eunuco respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nesse momento, o eunuco recebeu a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Através de uma palavra simples, através de uma conversa tão simples, tão calma, tão tranquila. E agora, aquele homem sedento de Deus já era um homem cheio do Espírito Santo. E agora ele já queria ser batizado. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que creem no Senhor Jesus sejam batizados. Nós precisamos obedecer. Depois que nós revelamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós devemos ser batizados para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem na sua vida. E assim se deu, e assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Versículo 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Que experiência maravilhosa, que experiência poderosa e sobrenatural. Eu queria perguntar para você, você sempre entende o que lê na palavra, que lê na Bíblia? Esse texto que nós lemos agora nos lembra que não é vergonha, né, a gente pedir ajuda, né, para que possamos compreender a Bíblia, compreender as mensagens da palavra de Deus. Na verdade, eu acho que é muita sabedoria, é ser sábio fazer isso. Peça sempre, você que está na sua casa, peça ao Espírito Santo, que é o seu professor. Lembra que nós alguns dias atrás falamos da escola do Espírito Santo? Hoje nós falamos que o Espírito Santo é o seu professor de Bíblia. Peça a ele que te ensine, que te auxilie para entender, né, a palavra de Deus. E peça também ao Deus, ao Senhor Deus de Israel, para colocar do seu lado, ao seu redor, homens e mulheres de confiança, servos verdadeiros do Deus Altíssimo, para que eles possam aplicar essa palavra de Deus na sua vida e te ajudar. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente com esta mensagem. Boa noite, até amanhã, nesse mesmo horário.